Olá, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos aqui na sala de conferência. Nós estamos aqui numa conferência pela internet, dando continuidade a este manual, Princípios Elementares de Doutrina. Hoje nós vamos para a lição número 29, são 50 lições. Todas as lições já estão lá no meu blog, raibarreto.com.br. Você tem uma área de membros, se cadastra gratuitamente. Nós falamos aí desde salvação, santificação, ceia, Espírito Santo, batismo nas águas. Falamos sobre o corpo de Cristo, os dons do Espírito Santo. E agora nós estamos falando mais especificamente sobre o corpo de Cristo. Nós estamos aqui no YouTube, também estamos aqui diretamente na área de conferência pela internet. Bem, esse assunto de hoje é muito importante. Sectarismo significa divisão. A divisão no corpo de Cristo. Nós precisamos entender por que há essa divisão e no final nós vamos ver, inclusive vou sugerir uma mensagem para vocês lerem. Nós vamos ver o que é que nós podemos contribuir para produzir, promover a unidade no corpo de Cristo. Não estou falando aqui já de uma igreja local. Nós falamos da igreja local na semana passada. Nós estamos falando com o corpo de Cristo na terra. A igreja com letra maiúscula. E essa mensagem, gente, vai fazer-nos parar, orar e meditar para ver, primeiro, se não há sectarismo, se não há divisão no nosso coração e na nossa mente, no nosso espírito. E se há, que essa mensagem traga arrependimento, mudança de mente, ok? E mudança de atitudes. E que então que essa palavra cheque se existe sectarismo no nosso coração, por que existe e o que é que nós podemos fazer para contribuir com a unidade do corpo de Cristo, que foi algo que Jesus Cristo deu a vida por isso. Ok? Como é que está o som aí? Tudo bem, né? Bem, vamos lá. Lembrando que nós sempre lemos os textos em negrito. Deixa eu projetar aqui no YouTube o nosso texto. Princípios Elementares de Doutrina, lição número 29, sectarismo. A igreja não é um prédio. A igreja, com letra maiúscula, é o corpo de pessoas redimidas por Jesus Cristo. Isso é a igreja. Vamos acompanhar os textos que estão destacados. Sem texto, deixa eu tirar o texto. Deixa eu tirar o texto aqui. Tentar voltar para vocês o texto aí. Foi agora aí? O texto é a lição 29. Vocês podem acompanhar com o manual impresso, tá? Então acompanhe na sua Bíblia 1 Coríntios 12, versículo 27. O apóstolo Paulo, nós estudamos 1 Coríntios 12, 13 e 14, no qual o apóstolo Paulo traz o ensinamento à igreja de Corinto sobre os dons do Espírito Santo e o funcionamento dos dons no corpo de Cristo. Então aqui no versículo 27, fala assim, ora, vós sois corpo de Cristo. Observe que ele não está falando corpo de Jesus, tá? Está falando do Cristo, né? Da palavra, do verbo. Vós sois o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Portanto, a igreja não é um prédio físico. Nós não dizemos vamos para a igreja, vamos adorar na igreja. Não, nós temos um salão de congregação, da assembleia. A igreja é algo espiritual. E nós fazemos parte, todos aqueles que são redimidos pelo sangue de Cristo, nós vimos aqui
E nós vamos ler de novo, somos batizados, enxertados na videira verdadeira, no corpo de Cristo. E se nós somos batizados no corpo de Cristo, todos nós bebemos de um só Espírito. Né? O Salmo 123, o óleo que desce da cabeça, desce pela barba e alcança até a orla. O óleo é unção. A unção que está em Cristo permeia todo o corpo. Ok? Então, nós estamos falando aqui sobre sectarismo, divisão, e nós vamos focar na unidade do corpo de Cristo. Gostaria muito que vocês abrissem com calma Gênesis capítulo 11 e capítulo 12, porque nós vamos começar a ver a origem do sectarismo, a origem da divisão, da confusão. Eu vou dar uma aula para vocês, provavelmente muitos de vocês podem não ter um entendimento correto de Gênesis 10, 11 e 12. Item 2. A igreja não é uma denominação, nem uma seita. A igreja nem é uma religião. É o organismo vivo de pessoas que têm comunhão com Cristo, com o cabeça e com o Espírito. Essas etiquetas, denominações, são apenas nomes que os homens têm posto ao corpo de Cristo. Esses nomes não dão por causa, esses nomes são dados por causa do orgulho e vaidade dos homens para revelar sua identidade. Então, quando um grupo de pessoas levanta uma denominação e fecha a revelação, isso não é de Deus. A igreja local é de Deus, você ser submissa a ministérios, você ter comunhão com outras igrejas, mas esse sectarismo denominacional nunca esteve no coração de Deus e nem foi para isso que Jesus Cristo morreu e deu a sua vida. Ok? A gente vai entrar um pouco mais nesses capítulos. Compare a Babilônia espiritual de hoje, que a gente vai ler em Apocalipse capítulo 17 e 18, com a Babilônia antiga. Leia comparando Gênesis 11 e 12 e Apocalipse 17 e 18. Nós não temos tempo para ler todos os 4 capítulos, eu só vou focar em alguns poucos textos, mas eu peço para vocês, abram sua Bíblia e acompanhem o que eu vou ler com vocês. Bem, o período antediluviano, a própria Bíblia identifica esse período como o período da antiguidade. Então, a Bíblia chama de antiguidade o período antes de Noé. E o período dos patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó e todo o Antigo Testamento, é denominado período das alianças de Abraão, Isaac e Jacó. Aliança da lei. Ok? Bem, se você ler Gênesis capítulo 10, você vai ver que Noé entrou na arca com mais 7 pessoas. Noé, a esposa, 3 filhos e 3 noras. 8 pessoas entraram na arca. A arca é um símbolo. Se você pegar as medidas da arca, tem muito a ver com a igreja neotestamentária, debaixo de uma paternidade abraâmica. Abraão era um pai. A família foi preservada. A família do justo Abraão foi preservada. Quando Abraão sai da arca, os seus 3 filhos dão origem a todas as nações do mundo pós-diluviano. Ok? Tá ok aí o som, gente? Vai dando de vez em quando ok, amém? Estamos em Gênesis capítulo 10. Então, a Bíblia começa a descrever que haviam, portanto, 3 filhos de Noé, Cão, Sem e Jafé, mostra a genealogia, os descendentes deles,
e os povos que surgiram a partir desses 3 filhos. Os sociólogos identificam a origem de todos os povos do mundo atual, vindo ali da Mesopotâmia, do Crescente Fértil, dessa região. Agora preste atenção, eu quero que vocês entendam que existe um princípio de interpretação da Bíblia, né? Aliás, eu estou escrevendo praticamente um livro. Quem sabe daqui a um ano eu disponibilizo princípios de interpretação da Bíblia. Existe o princípio do paralelismo hebraico, que tem naquele livro de Apocalipse. Se você não entendeu o paralelismo hebraico, é a chave de compreensão do livro de Apocalipse. Existe o princípio da primeira menção, é um outro princípio bíblico. A primeira menção de um nome, de uma cidade, de uma pessoa, de um local, na Bíblia, que normalmente está em Gênesis, essas primeiras menções, você tem o significado espiritual deste nome, seja dessa pessoa, dessa cidade, daquela região, daquele povo, etc. E aqui a Bíblia segue um outro princípio de interpretação bíblica. A Bíblia sempre mostra, quando ele vai contar uma história, ele mostra primeiro o que não é, para depois se deter naquilo que ela quer, que é a linhagem divina. Então, os 3 filhos de Noé, ele coloca Jafé, Cão e Sem. Jafé no capítulo 2, versículo 2, Cão no versículo 6, e os povos semitas, os descendentes de Sem, deu origem aos povos, os povos semitas, e a Éber deu origem aos povos hebreus, que foram morar na região da Caldeia, perto ali do rio Tigre e Eufrates. Por isso que Deus chama Abraão na terra de Ur. Tá dando para entender? Então, quem são os descendentes de Jafé? A palavra Jafé, em hebraico, significa belo, alto. Os povos jafezitas deram origem, eles foram habitar ao oeste da região da Mesopotâmia, porque a arca, ele aportou do monte Ararat, que ficava ali ao sul da Mesopotâmia, o Crescente Fértil, onde havia a origem de todos os povos, né? Segundo a Bíblia. O Éden ficava naquela região, então os descendentes de Adão e Eva habitaram naquela região da Mesopotâmia, entre rios. Noé também vivia naquela região, e o Monte Ararat ficava um pouco ao sul. Tá ok? Então, quando Noé sai com seus 3 filhos e suas noras, os jafezitas foram habitar ao ocidente e deram origem aos povos orientais. Aos povos europeus, os povos europeus. Os descendentes de Cão foram habitar ao sul. Eles deram origem, foram habitar na região de Canaã e na região do Egito, ou seja, África do Norte. Então você tem aí os europeus, os cananeus egípcios e os semitas ficaram ali na região da Mesopotâmia, e Deus mandou a terra prometida, a terra de Canaã. Então está aí a origem de todos os povos, de todas as nações, descenderam dos 3 filhos de Noé, ok? Inclusive há uma profecia que diz que Cão, né, ele serviria a Jafé. Houve um descendente aqui de Cão chamado Nimrod, poderoso caçador diante de Deus. Essa palavra poderoso caçador diante de Deus é uma má tradução do original hebraico. Nimrod, ele não era um poderoso caçador diante de Deus.
Ele era um poderoso caçador contra Deus. Ele levava as pessoas a se rebelarem contra Deus. O princípio do seu reino foi Babel, Eneque, Acade e Calné, na terra de Siná. Daquela terra saiu ele para a Síria, tá vendo? São povos que sempre lutaram contra os hebreus, contra os semitas. A Síria e edificou Nínive. Olha aí a origem e a descendência dos filhos de Cão. E aí continua falando dos descendentes de Cão. Entendeu esse princípio? Primeiro o que não é, Jafé e Cão, para depois o que é. Primeiro Ismael, depois Israel. Primeiro o falso, depois o verdadeiro. Então, cuidado quando você lê alguns versículos da Bíblia, porque Deus às vezes mostra o que não é, para depois mostrar o que é. Isso é outro princípio. Como eu falei, eu estou muito desejoso de escrever um livro sobre princípios de interpretação da Bíblia. E no capítulo 11 e 12 é um contraste, tá, pessoal? Existe um contraste entre a Torre de Babel e quando Deus chama Abraão. Vamos ler mais rapidamente aqui. Ora, de toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, tá vendo? Do Oriente, sempre levando em consideração Jerusalém, a Judéia. Então eles partiram lá da Mesopotâmia e deram com uma planície na terra de Siná e habitaram ali os descendentes de Cão. E disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos. Eles já tinham a tecnologia de barro. Lembra que a arca de Noé, ela foi calefatada de betume. Por quê? Porque aquela região da Mesopotâmia, inclusive aonde hoje é o Irã e o Iraque, continua sendo grande produtora de betume desde a antiguidade. Tá? E ele já tinha uma tecnologia de fazer tijolos, né? Tijolos e queimemo-nos bem. Os tijolos serviram-lhe de pedra e o betume de argamassa, tá vendo? Disseram, vinde, preste atenção agora, nós estamos falando agora da origem da confusão na terra. A origem da Babilônia, do desentendimento, do sectarismo. Gênesis é o livro das origens. Nós precisamos entender isso. Então, eles se juntaram, os descendentes de Cão, lá em Babel, e falaram, vinde, edifiquemos para nós, observe o orgulho, nós, uma cidade e uma torre, cujo topo da torre chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome. Tá vendo? Nós edificamos, edificar o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Eu já ministrei uma palavra sobre a origem do homem, tem aqui no YouTube, tá? Essa palavra torre, no original hebraico, é zigurate. O que é o zigurate? Procura na internet, vou escrever para vocês, ó. Zigurate. Zigurate era um templo com aquelas escadarias quadrada, só que no cume do templo existiam o que eles chamavam de tubo de espírito divino. Era nesse tubo que em Babel foi criada a primeira religião pagã para invocar os deuses. Nesses zigurates, nesses templos, existiam sinais, os arqueólogos descobriram, do zodíaco, da astrologia e etc. Então,
toda esta filosofia, religião maligna e ateia, desconectada dos descendentes de Éber, dos hebreus, surgiram no Oriente. Ok? Então, as nações orientais nasceram debaixo de uma cultura politeísta, idólatra, espiritualista, as doutrinas da reencarnação, muitas dessas doutrinas surgiram na Babilônia. Tá dando para perceber, gente? Dá um ok aí. Tô tendo pouco feedback de vocês aí. Tem muita gente no celular. Tô sendo bem claro, é muito importante o livro das origens. Gênesis capítulo 10, 11 e 12. E agora, virando a página, por que Deus contrasta os descendentes de Cão, a Torre de Babel, e no próximo capítulo fala do chamado de Abraão. Capítulo 12 de Gênesis, versículos 1 a 3, 1 a 3, desculpe. Ora, disse o Senhor a Abrão, ele ainda não era Abraão, sai da tua terra, da terra da tua parentela e da casa do teu pai. Ele morava na cidade de Ur dos Caldeus, que ficava ao sul da Mesopotâmia. Então, ali ficou os povos semitas, os hebreus. E Deus manda Abraão sair para uma terra prometida, que é Canaã. E vai para a terra que te mostrarei. Agora, preste atenção aqui. Olha o contraste. Na Babilônia, eles falaram, nós vamos construir uma cidade para edificar o nosso nome, o meu nome. Eu vou criar uma igreja e vou colocar o meu nome, ministério tal. A origem do espírito babilônico. Vamos edificar o meu nome, o meu ministério, a revelação que eu tive de Deus. Edificar a minha religião. Em contraste, Deus fala assim, ó, eu, Deus, farei de ti uma grande nação. Eu te abençoarei e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. A cultura babilônica e das religiões orientais, tem um estudo meu lá no meu blog, a invasão dos reis e demônios vindo do Oriente. As doutrinas orientais estão invadindo a Europa e vão invadir o Ocidente. E eu falo muito sobre isso. Ok? Uma das características do espírito babilônico é o isolamento. Ele isola para dominar. Olha as muralhas da China. Olha o muro de Berlim. Se não for um muro físico, é um muro ideológico para dominar, para que o nosso nome não seja disperso. Mas Deus quer e chama Abraão para ser uma nação sem muros, para que todas as nações fossem abençoadas e todas as famílias fossem abençoadas. Nós vamos encerrar lá no final, voltando a esse assunto. Deu para entender o que é o espírito babilônico? Vamos edificar o nosso nome, vamos edificar a nossa religião, a nossa forma de buscar a Deus, as nossas doutrinas, vamos levantar muros sectários de separação, e não era o que Deus queria. Deus chamou Abraão
escolheu o povo para que através deste povo todos fossem abençoados. É claro que o povo judeu não entendeu essa mensagem e o próprio povo judeu se tornou uma grande religião sectária. Os fariseus e os saduceus e os escribas se tornaram os líderes dessa religião. E Cristo destruiu essa religião. Não ficou pedra sobre pedra e o Espírito Santo invadiu toda a Europa e o reino de Deus tem que ser pregado a todas as nações. Eu dei para vocês um fundamento extraordinário. Vamos continuar. Página 2. Todo século... Opa, desculpe. A gente não leu Apocalipse. Apocalipse capítulo 17 e Apocalipse capítulo 18 fala da queda da Babilônia. Gente, o início está muito ligado ao fim. Gênesis tem muito a ver com Apocalipse. A Babilônia foi criada, o espírito babilônico. Você pode ter, quando Lutero saiu da grande Babilônia, na época da Idade Média, Lutero já dizia que a grande Babilônia, e a gente vai ver isso em Apocalipse capítulo 17 e 18, era a Igreja Apostólica Romana. E Lutero falou, uma coisa é você sair da Babilônia, outra coisa é você se libertar desse espírito, dessa mentalidade de sectarismo, de eu edificar o meu nome, edificar o meu ministério. Não, não. Eu te engrandecerei. Eu te abençoarei. E você será um canal de bênção. É Deus que engrandece. É Deus que destrui. Deus é que dá honra aos humildes. Ok? Vamos falar aqui rapidamente da Babilônia. Nós vamos ter uma lição lá para frente só sobre Babilônia. Apocalipse capítulo 17 fala da Babilônia. A descrição da grande Babilônia. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo, vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz. Meretriz é prostituta. A grande religião que se prostituiu. Prostituiu com o quê? Eu te falo já já. Grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas. Águas na Bíblia. Muitas águas. Um mar revolto. É símbolo de nações. Então essa grande meretriz, essa grande religião, ela está assentada sobre muitas nações, com quem se prostituíram os reis da terra. Observe a coligação da religião com o Estado, o governo, a política. Os reis da terra se prostituíram com a religião babilônica e com o vinho de sua devassidão. Vinho na Bíblia é símbolo de doutrina. Jesus fala do odre novo e do odre velho. O vinho é símbolo de doutrina, de ensinamento. Então essa grande meretriz se prostituiu com a política e fez os grandes líderes mundiais beberem do seu vinho, do seu engano. Foi que se embebedaram os que habitam na terra. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlate. Besta repleta de nomes de blasfêmia contra Deus, com 7 cabeças e 10 chifres. 7, temos tudo completo aqui no meu YouTube, né, sobre as 7 áreas de influência da sociedade. O governo, política, economia, educação, família, religião, cultura e artes.
Então, esta mulher, né, se juntou a uma grande besta com 7 cabeças. Então, a religião se junta com a política e entra na área da cultura, na área da educação, da ciência, da economia, da religião e da economia. Ok? Agora observe o capítulo 18. Estudo completo de Apocalipse no meu blog. Capítulo 18, versículo de 1 a 5. Depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória, a glória desse anjo. Então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios. Exatamente, os 7 montes, cada um na sua área de governo. Caiu a Babilônia e se tornou morada de demônios. Gente, isso aqui é triste. Você encontra hoje mais demônios dentro de muitas igrejas babilônicas, aonde há o orgulho do ministério, porque junto com o orgulho vem a queda, a vaidade, o sectarismo. E aí abre-se para o engano, para a prostituição espiritual. Né? Líderes se vendem ao dinheiro, se vende à posição política. Que igreja é essa? Lutero disse que era a grande Babilônia. Na época dele, era a Igreja Apostólica Romana. Mas hoje não é só a Igreja Apostólica Romana. Muitas outras igrejas evangélicas têm o mesmo espírito babilônico. E a Bíblia fala claramente: caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios. Às vezes você encontra mais demônios, aquelas falsas profetisas, falsas profecias, adultério. Existe uma denominação, não vou citar o nome aqui, no Brasil e no mundo, que quanto mais legalista, mais prostituição tem dentro da igreja. Menina com menina, homem com homem. Isso é estatística. Lembre-se que eu já fiz seminário e tenho essas informações. Morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Estou falando de demônios, tipos de demônio. Pois todas as nações têm bebido do vinho, do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram, preste atenção, os reis da terra. Fala de governos. Também os mercadores. Fala da área econômica. Se enriqueceram à custa da luxúria. Aqui nós temos o casamento da religião, da economia, do dinheiro, do mamon e do poder político. Então, quantos líderes se dobram a esse espírito babilônico e vendem sua alma? Trocam o direito de primogenitura por um prato de lentilha. Esse é o espírito babilônico que pode estar dentro de mim, pode estar dentro de você, pode estar dentro da sua igreja, pode estar dentro da sua denominação. Cabe a cada um de nós levantar os antídotos contra esse espírito. Nossa função aqui não é julgar nenhuma denominação. É só você ler a Bíblia e saber se existe o espírito de edificação do seu próprio nome, espírito de sectarismo. Só nós, dentro dessas 4 chaves, temos a verdade. Estão vendendo a alma para políticos? Nas nossas igrejas nós não falamos de política. Nenhum político, nem nós presbíteros falamos de política. Nem trazemos político para ganhar voto aqui dentro. E nem buscamos favores de político.
É claro que, como cidadãos, nós temos que ter uma consciência política. Como cidadãos, nós temos direitos constitucionais. Como igreja, temos direitos constitucionais. Então, como entidade, nós buscamos os nossos direitos. Direito de culto, de liberdade, de ler a Bíblia, de pregar a Bíblia e etc. Ok? Mas esse vinho, esse espírito da Babilônia, nós banimos do nosso meio. Sai dela, povo meu, porque a Babilônia religiosa, econômica e política se tornará morada de demônios, todo covil de espécie de aves de rapina, que são tipos de demônios. Posição, é interessante como o orgulho, a posição, leva à imoralidade, pedofilia, prostituição. Isso dentro lá de Brasília tem as grandes prostitutas. Eu vi um documentário da Record, grandes prostitutas lá em Brasília para deputados, vereadores, dinheiro, propina. Então, esse é o espírito babilônico, fora dentro das religiões, sejam católicas, evangélicas, budistas, esse espírito babilônico está aí. Espero que vocês tenham entendido. Observe a coligação ou união da religião com o Estado e os poderes econômicos. Essa é a origem de toda a confusão religiosa no mundo atual. Todos tratam de se organizar e fazer um nome, uma denominação para si. A propósito, as nossas igrejas não têm um nome. Nós somos identificados pela palavra, a visão do reino, a palavra viva. Nós temos um portal, reinonet.com.br. Temos uma ordem divina, temos uma equipe apostólica, temos presbíteros, temos igreja local. Mas eu não vou dizer que minha igreja é quadrada, que a gente crê em 4 doutrinas, nem que é triangular, nem que é redonda. Eu não vou fechar Deus numa doutrina, porque nós estamos num caminhar com Deus desde Lutero. Deus tem restaurado, estude sobre a restauração da igreja. Aliás, vai ser a nossa próxima lição, restauração da igreja. Amém? Vamos entender esses fundamentos. Vou passar aqui para a página 2, rapidinho, agora é praticamente mais leitura. Todo sectarismo, divisão ou intolerância, como o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 3, versículos 1, 3 e 4, é carnalidade. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como crianças em Cristo. Então, ponto 1. O que é que produz o sectarismo, o denominacionalismo, a carnalidade e a infantilidade espiritual? Então, o que é que vai nos tirar e levar ao nível de unidade em Cristo? Sermos espirituais e sermos maduros. Ok? Então, quando eu era criança, eu ficava brigando de doutrina. Você guarda o sábado? Eu não guardo. Você come isso? Eu não como isso. Você veste isso? Eu visto isso. Paulo falou para Timóteo, isso são doutrina de homens. E nós não temos confusão com essas coisas. Você quer guardar o sábado? Guarde o sábado. Deus vai julgar a sua consciência. Você não come carne de animal? Não bebe sangue? Paulo fala aos Coríntios, tenha você e Deus, a sua consciência. Mas isso não deve interferir na nossa unidade. Em Efésios, capítulo 4, fala a unidade do Espírito. Agora a ninguém conhecemos segundo a carne, mas o Espírito. Na minha família são 10 filhos, eu tenho um irmão que é pastor presbiteriano, o outro é pastor batista, minha irmã católica, eu oro com ela, faço a ceia com ela, não oro a Ave Maria. Se ela quiser orar, ore. E ela me respeita. Se ela quiser orar ou rezar o Pai Nosso, eu rezo. Embora eu não faça reza. Porque reza é uma oração decorada. A oração é algo do Espírito. E Deus procura adoradores
que eu adoro em espírito e verdade. Mas eu posso ter comunhão com ela com o Pai Nosso. Agora, Maria não é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai a não ser por mim. Não existe nenhum outro nome dado no céu e na terra pelo qual sejamos salvos. Não existe nenhum intermediário. Agora, ela tem a fé dela. Eu tenho a minha fé bíblica. Tá? Ela não vai para o inferno só por causa disso. Ela aceita Cristo como Salvador dela. Ela tem uma experiência. Então, eu tenho irmãos que é católico, presbiteriano, batista. Tem outro que faz parte de uma outra igreja, que não tem nome também. Tá? Tem outros que não fazem nenhuma igreja. E eu me reúno com meus irmãos. E tenho unidade porque eu não me relaciono com essas diferenças. Eu me relaciono no espírito. Exatamente, é o que Renato está falando aí. Ó. Só mais os que nos unem do que nos separam. Gente, e outra coisa, Deus tem uma diversidade. Deus vai usar o presbiteriano, vai usar o assembleano, vai usar, né, o adventista, vai usar, né, aí vai, entendeu? Israel tinha 12 tribos, cada um tinha sua peculiaridade. Um era a tribo do louvor, outro era levita, o outro era construtor, o outro era especializado em confecções, outros em tecidos, outros em metais, e era a grande família de Deus. Então, aonde que nós vamos encontrar unidade? Preste atenção, vou dar outra dica para vocês, talvez fique um pouco longa essa conferência. No tabernáculo de Moisés, as madeiras do pátio, elas eram assim, ó, unidas em cima e separadas embaixo. Madeira no tabernáculo é símbolo da natureza humana. Aquelas madeiras eram cobertas de metais, de ouro ou de bronze. Ok? Então, em Cristo nós somos um, gente. Às vezes, aqui embaixo, a gente pode ter algumas divergências, mas nós vamos suportar uns aos outros. Eu me lembro que uma vez eu fui orar na casa, fazer uma visita pastoral, a mãe de um irmão da igreja, e a mãe era cristã do Brasil, da cristã do Brasil. Fizemos uma visita, oramos pelo filho que fazia parte da nossa comunhão, da nossa igreja, tivemos que ir na casa do irmão. E chegou um certo momento, eu falei, vamos orar? Aí a mãe dele falou, vou. Ela foi lá dentro, perguntou, pastor, o senhor me permite botar o véu? Lógico. Ela foi lá, colocou o véu, se ajoelhou na cadeira, eu me ajoelhei do lado dela e oramos a Cristo. O meu Cristo, o Cristo dela. E somos um. Ela com véu, embora não seja mulher, né? Mas eu não critiquei porque ela vai usar o véu. Eu não entendo que o véu que o apóstolo Paulo fala, na era da graça, na era do Espírito, é um véu físico. Está falando de cobertura espiritual. Mas ela crê num véu físico, ótimo. Né? Aquele véu não torna ela mais santa, nem mais espiritual do que eu. É só costumes, ok? Então seja muito bem claro, gente. O que é que causa o sectarismo? Carnalidade e infantilidade. O que é que produz unidade no espírito? Ser espiritual e não ser carnal. Versículo 3 e 4. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? A igreja primitiva tinha apenas 4 nomes de divisão. Paulo, Apolo, Cefas ou Pedro e Cristo. E tinha gente que falava, não, eu sou de Cristo. Eu não reconheço Paulo como apóstolo. Os de Jerusalém reconheciam Pedro como apóstolo, mas não reconhecia Paulo. Embora a Bíblia fala que mesmo Pedro, não entendendo tudo que Paulo ministrou a respeito do evangelho da graça, Pedro testifica na sua epístola que reconhece o Espírito de Cristo em Paulo. E Paulo escreveu coisas difíceis de entender segundo a sabedoria que Deus lhe deu. E Paulo também testifica
que quando ele esteve em Jerusalém para submeter o evangelho que ele recebeu, Pedro, Tiago e João, especificamente Pedro, estendeu a destra da comunhão. Então eles tinham comunhão no Espírito, em Cristo. Havia divergências, mas Pedro continuou sendo apóstolo, Paulo apóstolo. E Paulo fala, o mesmo Deus que operou em mim para o evangelho aos gentios, é o mesmo Deus que operou em Pedro para os judeus. Pronto. Eu reconheço o dom, o ministério de um outro irmão. Reconheço o Espírito Santo. Sou um com ele naquele dom dele. Morreu por aí, gente. Agora, Paulo foi enviado para os gentios. Foi pregar. E o Espírito Santo fala, lembra que a gente leu em Atos 13, né? Quando Saulo se converte, que ele não se esquecesse dos descendentes dos judeus. Então tá aqui, ó. A igreja tem hoje mais de 1000 nomes sectários de divisão. Não sois carnais e andais segundo o homem? Não há texto bíblico que autorize as presentes divisões e organizações da cristandade. Pode ler a Bíblia. É coisa do homem. Esta carnalidade do sectarismo é pecado e morte para a igreja. Não vou ler Romanos 8, 5 a 8, 13 e 14. Só a vida segundo o Espírito. Oi? Me chamou? Sedições ou dissensões são obra da carne. Gálatas 5, 19 a 26, que fala dos frutos do Espírito e obras da carne. Sedição é uma tentativa de dividir. É a rebelião organizada contra a autoridade de Deus que ele colocou na sua igreja. Barrabás foi lançado na prisão por causa de homicídio e sedição. As organizações e denominações realmente dividem o corpo de Cristo, a despeito de quão boas as suas intenções pareçam ser. Senhor, nós pedimos que o Teu Espírito Santo nos cure de todo sectarismo. Nós não queremos ser fariseus. Nós queremos a verdadeira unidade em todo o corpo de Cristo na terra. Por quê? É o que fala os próximos versículos. Sectarismo é um pecado contra o domínio do Senhor Jesus Cristo na igreja. Toda organização tem sua própria cabeça terrena. Cabeça terrena. Assim a igreja, aos olhos do mundo, tem chegado... Ô Roberto, tira o falha aqui, por favor. Cada cabeça dirigida pela vontade humana está lutando contra as outras. Cada cabeça humana, cada autoridade denominacional usurpa a autoridade que cabe somente ao cabeça Jesus Cristo. Ódio, contendas, etc. é o resultado disso. Produzem competições e orgulho, coisas que nunca deveriam existir na igreja. Quando eu estudava no seminário, a primeira coisa quando um pastor encontra com o outro, sabe qual é a pergunta que eles fazem? Quantos membros tem a sua igreja? É uma competição de número. O sectarismo se alvora como tutor da verdade. Vou pular esse texto, vocês leem depois. Item 7. O sectarismo impede que o mundo creia. Creia em Cristo. Creia no que nós estamos pregando. João 17, 20 a 23. Preste atenção nesse texto, que é muito importante. Na oração sacerdotal, Cristo, nosso sumo sacerdote, ora ao Pai. Abre aspas. Pai, não rogo somente por estes que estão aqui, os 12 discípulos, mas também por aqueles que vierem a crer em mim,
por intermédio da sua palavra. Nós precisamos pregar a palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós. Para quê? Para que o mundo creia que tu me enviastes. Então, a cristandade atual é uma vergonha para o mundo. Não que haja diferentes igrejas, mas falta de unidade. A gente vê no YouTube, cara, o pastor brigando com o outro, criticando o outro, pregando a doutrina contra a doutrina de outro. Pregue a palavra, pregue aquilo que você crê. Pronto. É a palavra que vai salvar, é a palavra que vai produzir unidade, inclusive na diversidade. Nós precisamos ministrar mais sobre a unidade. E é uma coisa que Satanás batalha desde o Gênesis. Esaú, Jacó, né? Isaac, Ismael. A batalha contra a unidade. Eu lhes tenho transmitido a glória que tens me dado para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Nós nunca vamos ser aperfeiçoados no sectarismo. Nós vamos compreender o amor de Cristo. Fala lá, acho que Filipenses, ou é Colossenses, agora me deu um branco. Deixa eu abrir aqui a Bíblia. Para que nós possamos compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Nós estamos sendo construídos casa espiritual para a habitação de Deus no Espírito. E nós só vamos conhecer o comprimento, a largura, a altura e a profundidade do amor de Cristo, vírgula, com todos os santos. A quarta dimensão. O comprimento, a largura, a altura e a profundidade. Para a morada de Deus no Espírito. Eu só vou entender na diversidade. Eu tenho que amar a diversidade que existe no corpo de Cristo. Para isso, nisso nós vamos ser aperfeiçoados, nisso a glória que ele está falando. A glória voltará nesta unidade. E ele continua. Para que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça. No início, ele fala para que o mundo creia. E agora ele fala para que o mundo conheça que tu me enviastes e os amaste. Amaste o mundo, como também amastes a mim. Amém? Que maravilha. Senhor, traz essa glória, traz essa unidade nos lares, nas nossas igrejas, de todas as igrejas cristãs. No nome do Senhor Jesus Cristo nós rogamos. Nós mudamos a nossa mente, trazemos maturidade, trazemos espiritualidade, trazemos maturidade para o corpo de Cristo. Não somos criança brigando para ver quem está certo e quem está errado. Não queremos saber quem está certo e quem está errado. Queremos nos encontrar em Cristo. A solução não está nem em mim nem em você. A solução está no cabeça. Nós nos encontramos em cima. Vamos deixar esse nível de doutrina, de eu acho, eu penso, eu sinto. Vamos nos encontrar no Espírito. Aí todas as coisas são alinhadas. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Gente, Zacarias 2,14. Eu vou indicar para vocês uma palavra já já. Aqui eu acrescentei ao estudo, tá? Isso aqui é um acréscimo, já já a gente encerra. A promessa é que a nova Jerusalém, que desce do céu, o governo de Cristo Jesus na terra,
será uma cidade sem muros. Lembra Babilônia? Muros de sectarismo, barreiras, divisão, julgamento. Eu sou mais santo porque eu faço isso e você não faz isso. A Nova Jerusalém, Zacarias 2,4, fala assim, ó, e disse-lhes, corre, fala a este jovem, Jerusalém será habitada como as aldeias sem muros, por causa da multidão de homens e animais que haverá nela. Isso é uma profecia para os nossos dias. É uma profecia. Olha o que ele fala aqui, ó. Quando os homens encontram uma revelação, mais do que depressa procuram cercar aquela revelação. Desculpa. Vou ler de novo. Isso aqui é uma mensagem que o título dela é o que está em negrito aqui, ó. Cidade sem muros. Você encontra esta mensagem em www.bibliotecareinonet.com.br bibliotecareinonet.com.br. Então, entra lá na Biblioteca Reinonet, você vai buscar esta palavra aqui, ó, Cidade Sem Muros. Você pode pesquisar pelo nome, tá? Ou você pode pesquisar pelo autor, Adiel Almeida de Oliveira. Você vai encontrar essa mensagem em PDF, vai baixar e vai ler o que eu estou lendo aqui, ó. Quando os homens encontram uma revelação, mais do que depressa, procuram cercar aquela revelação. Não, é o meu nome, Deus me deu. Eu sou detentor desta verdade. E eu vou ganhar dinheiro com essa verdade. Como se fosse propriedade exclusiva. E daí em diante, tomam para si o nome da revelação que receberam. Por exemplo, a revelação do batismo gerou a igreja batista, os anabatistas. Os que tiveram a revelação da volta de Jesus, ou o advento de Jesus, deram o nome a si próprio de adventistas, que creem no advento. A revelação sobre Pentecostes gerou os pentecostais, e assim por diante. E aí surge esse sectarismo. Então busque essa mensagem, vai ser muito útil. Eu lembrei dela hoje, estou indicando para vocês. Somente o Espírito Santo e a sua glória sobre nós podem fazer-nos um só corpo. Agora a gente vai falar sobre o ecumenismo. Então, em 1 Coríntios 12, a gente já leu na semana passada, fala assim, versículo 13, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos. Já pensou, gente? Judeu e grego na mesma igreja? Aqueles judaizantes, ó, que desciam de Jerusalém e queriam circuncidar todo mundo, tiveram que cultuar a Cristo juntos. Você acha que foi brincadeira? Leia as epístolas. Né? Os caras queriam que fizesse, que guardasse o sábado, se fizesse circuncisão, começaram a querer colocar uma carga legalista para um povo grego livre. Gente, eu me preocupo muito com o que está acontecendo nas igrejas evangélicas hoje, de pessoas que estão se judaizando, querendo saber a minha genealogia judia. Tá bom, se eu tiver um descendente judeu, eu vou ser melhor do que alguém? Porque nós é que somos judeus, não segundo a carne. A circuncisão verdadeira é aquela que é do coração. Nós somos filhos de Abraão, não por uma genética,
mas pela fé. Paulo já falou isso, gente. Então tem crente aí, principalmente evangélico agora, que quer descobrir a origem judaica. O meu nome, Silva, veio de Portugal. Ah, eu tenho uma origem judaica. Não, se você quiser usar isso como direito legal, né? Você tem o direito de nacionalidade europeia, não tem problema nenhum. Agora não vem me dizer, porque você tem um descendente judeu, você tem mais bênção do que eu. Isso é um engano, cara. Eu não preciso ter o talita em casa, entendeu? Eu não preciso estar fazendo essas coisas, porque tudo isso ficou para trás. Eram figuras e sombras de coisas espirituais. Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Esses são os que o Pai procura. Ok? Então não existe mais unção ser batizado no Rio Jordão do que numa piscina, num acampamento. Vamos deixar de ser criança. Vamos ser espirituais. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do espírito é espírito. Então tem os cristãos aí, né? E tem crente que acha que até usar os nomes em hebraico tem mais unção. Yeshua é Jesus. Você acha que o nome Yeshua tem mais unção do que Jesus? Não é o que sai da minha boca, é o que sai do meu espírito. Bem, tá vendo? Um só espírito. Esta unidade vai vir no espírito. Não vai vir pela mente. Não vai vir por questões físicas, inclusive. Né? Eu vou começar a vestir como judeu, botar aqui a... Como é que chama, Renato? Negócio na cabeça aqui, ó. Eu agora vou circuncidar meus filhos? Então tá aí. Ó. Concluímos que, mesmo que todas as organizações renunciassem aos seus regulamentos e formassem conjuntamente uma só organização eclesiástica, seria o ecumenismo, isso não seria a formação do corpo de Cristo. Não adianta você querer fazer um ecumenismo. A Igreja Católica agora está perdoando os protestantes. Tudo bem que ela perdoa e nós aceitamos o perdão. Pronto. E daí? Agora nós vamos todos voltar para a Igreja Mãe? A Igreja Mãe é a Igreja Católica? Nós estudamos isso aqui a semana passada. O Papa é descendente de Pedro? Se eu não voltar para a igreja, é um filho voltando à casa? Nada disso. Lá dentro está cheio de política, está cheio de vinho. Né? A Igreja Católica foi a grande prostituta nesses mais de 200 séculos. Agora tem filhos lá dentro. Filhos. Com estes filhos que seguem a Cristo, que têm a consciência da salvação, alguns até já são carismáticos, creem no Espírito Santo, eu posso ter comunhão no Espírito. Ok? Amém. A unidade que Deus requer do seu corpo é espiritual. Como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti. Bem, aqui encerra a mensagem de hoje. Tem o item 10 que eu não vou ler. Eis o quadro da verdadeira unidade no corpo de Cristo. Aqui fala como a igreja de Cristo andava em unidade. Todos andavam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, e tinham tudo em comum. O temor do Senhor trouxe a unidade, isso aqui é muito importante, porque eu temo, respeito, honro o meu cabeça. Eu respeito o cabeça que está na vida do meu irmão. Se eu desprezo um irmão em Cristo, eu estou desprezando o corpo de Cristo. Saul tinha muita divisão com Davi, Davi com Saul. Mas Davi nunca falou mal do homem, do ungido de Deus. Ok, gente? Eu já tive muitos momentos de participar de acampamentos,
visitas com muitas pessoas. Lá no seminário mesmo, eu fiz um seminário, eu tinha pessoas que eram cristãs do Brasil, que eram assembleano, e nós tínhamos unidade. Eu me lembro que uma vez eu fui para um acampamento de um outro grupo ministerial, em Feira de Santana. Quando nós começamos a adorar, puxa, o meu coração se encheu de amor e de revelação pelo Walker, Harold Walker, da família Walker. Puxa, como o meu coração, estava lá 2 filhos dos Walker, o Haroldo e o Tomé. Eu de longe, a igreja era deles, e nós fomos convidados. Eu senti uma unidade e Deus me revelou o ministério dele. No meio do culto, o Haroldo saiu lá de baixo, me abraçou e falou: Rai, Deus me revelou o seu ministério. Eu tenho unidade com você. E foi maravilhoso aquele final de semana. E agora ele continuou dando assistência àquela igreja e nós continuamos seguindo o nosso caminho. Ok? Então, ai de nós de falar de ungido do Senhor. Muita gente não gosta da maneira de Silas Malafaia falar. Mas não ouça a maneira dele falar. Ouça o Espírito. Senão você vai ficar. Eu gosto mais do tom de voz do Rai, que é manso. Mas o Silas, aquela forma dele falar... Gente, Pedro era explosivo. Paulo também não era um cara muito manso, não. Não era um João, não era um Barnabé. Então, nós não devemos misturar essas coisas. Ouça o Espírito. E isso precisa de maturidade. O alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as faculdades espirituais exercitadas para discernir as pessoas. Ok? Nós precisamos deixar de ser crianças e carnais, porque a carnalidade e a infantilidade é que cria divisão no corpo de Cristo. E a espiritualidade, a unidade com Cristo, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu ouço o que o Espírito Santo tem dito às igrejas. Eu às vezes frequento uma igreja, eu falo, eu não quero ouvir homem, eu ouço o que Deus está falando naquela igreja. Eu me relaciono no Espírito, é claro que às vezes há um engano, aí é outra história, tá, gente? É um engano, aquele pastor realmente é um mercenário, e aí vai, é outra história, tá legal? Eu estou falando das coisas positivas. Os resultados prometidos é a unidade, devemos ter uma só mente. E aqui no final, se você olhar na lição, número 29 de Princípios Elementares de Doutrina, tem algumas perguntas para você fazer, né? Espero que você esteja lendo os versículos para decorar e as perguntas. Amém? Bem, que o Senhor nos abençoe. Ficamos aqui na lição número 29 de Princípios Elementares de Doutrina. Gente, a próxima lição, preste atenção, vou botar isso lá no grupo. A lição número 30, o assunto é a restauração da igreja. Eu tinha colocado aqui que eu não iria ministrar, porque tem lá no blog. Mas eu quero deixar gravado aqui, porque eu sei que tem muitas pessoas, ou algumas pessoas, que não têm a revelação do reino. Então, a semana que vem a reunião vai ser mais curta. Eu vou ministrar sobre a restauração da igreja e vou indicar mensagens para você ler.